Fala galera, beleza? Vamos continuar trabalhando aí o seu conteúdo de criminologia, tá? Como nós já mencionamos anteriormente, não custa nada enfatizar, esse conteúdo aqui a gente está gravando meio que de forma universal para os principais certames que cobram criminologia no país. Então esses tópicos aqui você aproveita para Polícia Penal, né, agente penitenciário federal do DEPEN, que sairá em breve, tá? Polícia Civil de São Paulo, delegado federal e todos os outros certames que cobram criminologia no edital, beleza? Nós estamos gravando os principais tópicos que são cobrados na maioria dos certames e saindo o seu edital a gente está gravando assim antecipado para agilizar o seu estudo, beleza? Para você estudar com antecedência. Saiu o seu edital, se vier alguma novidade, você só vai precisar ver as complementações que nós vamos fazer, tá? Se eventualmente vir algum tópico novo, a gente vai complementar, você pode ficar tranquilo, mas aqui é 95% do conteúdo que cai em todos os editais de criminologia, beleza? E você já deve ter percebido aí que o nosso estudo é bem dinâmico, a gente vê a teoria e já parte para os exercícios para fixar. Por quê? Porque senão criminologia, assim como nas demais matérias, mas nela eu considero mais importante ainda, se você não exercitar, você confunde tudo na hora de resolver as questões, beleza? Se a gente estivesse fazendo só a teoria, a gente já teria zerado esse conteúdo, mas o exercício é tão importante quanto a teoria, beleza? E agora nós vamos entrar nas escolas sociológicas da criminalidade, né? Nós vimos que são aquelas do século XX, onde o eixo os polos de estudos da criminologia se concentraram nos Estados Unidos e na Europa, né? E aquela sociologia moderna nova que traz, aquela criminologia moderna nova que traz como pano de fundo a sociologia. Os principais pensadores criminológicos do século XX são sociólogos, beleza? Que é a macrosociologia, né? Que faz o enfoque biopsicossocial do estudo do crime, tá? Faz um enfoque estudando o indivíduo, estudando o crime, estudando o aspecto psicológico do autor do crime e da vítima, sem desconsiderar o aspecto social do crime. Diferentemente das escolas anteriores, né, que tinha um enfoque microcriminológico, a microcriminologia, que focavam muito o estudo do crime no autor do crime, no crime em si, tá? Então, as escolas do século XX são mais desenvolvidas, têm uma visão mais ampla e abrangente nesse sentido. Como nós já mencionamos, nós veremos várias teorias, nenhuma é mais certa que a outra. Não existe nenhuma teoria criminológica que se aplique a todos os fenômenos criminais de forma tão abrangente, tá? Cada teoria que nós vamos ver explica o crime de uma determinada forma ou determinado fenômeno, tá? Essas teorias, elas são complementares. Cada uma explica um fenômeno na sociedade no que diz respeito ao crime, tá? Lembrando que nós só vamos ver as principais, cerca de 8, 10 teorias mais cobradas. São dezenas de teorias, tá? Mas tem algumas que nunca foram cobradas e nem serão. Então a gente tem que trabalhar com dados concretos, né? Não adianta a gente ficar aprofundando aqui um monte de coisa que não vai ter aplicação para você de imediato. Depois você passar no concurso, fizer seu curso de formação, gostou do tema, aprofunda lá, estuda, faz uma pós-graduação, que você só tem a ganhar, tem muita utilidade para o policial, tá? Então vamos lá, galera. A primeira escola que a gente vai estudar é a escola de Chicago, que surgiu em 1920 nos Estados Unidos. Recebe esse nome em homenagem à Universidade de Chicago, onde ela foi desenvolvida, tá? A Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Tem como principais representantes Robert Park e Ernest Burgess. Voltando aqui na tela, professor, tem que saber o nome desses caras? Gente, infelizmente tem, porque de vez em quando as bancas cobram, tá?
você vai ver que eu tentei ser muito sucinto, tentei sumarizar de forma bem objetiva o conhecimento, fazendo 1, 2, 3 slides de cada teoria. Algumas teorias a gente consegue resumir em um slide, algumas levam 2, no máximo 3, tá? Porque eu sei que são muitas e dificulta aí a memorização e o seu aprendizado, mas infelizmente algumas bancas cobram os nomes dos autores, tá? E aí eu sugiro que você memorize, de vez em quando dê uma revisada nos slides, tá? E nas vésperas da prova também. Gente, o que a escola de Chicago ou teoria ecológica diz a respeito do crime? Como que ela explica o crime? Ela fala que o crime mais frequentemente nasce nas grandes cidades, em decorrência do estado de desorganização, de desordem social e urbana dos grandes centros urbanos. Como assim, professor? Segundo essa teoria, lembra que nós estudamos os métodos de controle da criminalidade, o controle formal e o controle informal, né? Nós vimos que o controle informal é aquele exercido pela sociedade, pelos grupos sociais que o indivíduo frequenta, a exemplo da escola, do trabalho, do clube recreativo, o clube de futebol, por exemplo, né? O barzinho ali, a comunidade da igreja, né? Que o indivíduo frequenta. Nós vimos que essas entidades sociais, esses grupos sociais realizam um método de controle informal no comportamento do indivíduo, de forma assim, evitando que ele incida na prática de crimes. E de certa forma faz sentido, né? Porque a nossa família nos vigia, nossos colegas de trabalho nos vigiam, nossos colegas de escola, de universidade também nos vigiam. Esse é o controle informal, né, que atinge todos, é abrangente e de fato tem uma influência, tá? De acordo com a teoria ecológica, nas grandes cidades esses laços de controle informal se desfazem. Por quê? O indivíduo muitas vezes ele mora em um bairro em que ele fica afastado dos outros grupos sociais, ele tem um convívio reduzido com outras pessoas. Imagina um indivíduo que mora, por exemplo, na periferia de uma grande cidade e que para ir trabalhar, para chegar no serviço às 8, às 9, ele tem que acordar às 5 da manhã, entrar em um ônibus, viajar 3, 4 horas, trabalhar 8 horas, depois entrar em um ônibus para voltar, viajar mais 3 ou 4 horas para chegar em casa e ter um pouco de descanso para no dia seguinte começar tudo novamente. Nesse sentido, a organização, a arquitetura das grandes cidades segrega o indivíduo, segundo essa teoria. Tira o indivíduo do convívio social, desfaz aqueles laços de controle informal que são efetivos na prevenção do crime, tá? Então é com isso que a teoria ecológica, a teoria da desorganização social ou escola de Chicago trabalha. Outros fatores das grandes cidades que fazem aumentar a influência dos grandes centros urbanos no comportamento do indivíduo para incidir em prática de crimes. A existência de áreas baldias, de áreas mal iluminadas, de espaços públicos mal cuidados, mal conservados, tá? Que se tornam ambientes propícios para a ocupação de criminosos, de usuários de drogas, de pessoas em situação de rua que muito frequentemente estão envolvidas em práticas de crimes, tá? Então é isso que a teoria ecológica ou escola de Chicago ou teoria da desorganização social prega, tá? Então é desenvolvida por Park e Burgess, né? Faz o estudo da criminalidade urbana com base na arquitetura das grandes cidades. Segundo essa teoria, as grandes cidades têm um efeito criminógeno. O que é esse efeito criminógeno? O efeito capaz de causar o aumento da criminalidade, tá? O ambiente da cidade contribui para tornar o indivíduo delinquente. Olha aí,
Uma afirmação da Escola de Chicago. O crescimento desordenado das cidades distancia as pessoas e faz desaparecer os laços de proximidade e o controle informal. O anonimato que faz a vizinhança, a escola, a igreja, o trabalho e os clubes não mais impedirem os atos antissociais. Gente, de certa forma, se a gente parar para analisar, faz algum sentido nessa teoria. Exemplo, hoje nós estamos vivendo a época da segregação de pessoas de classes menos favorecidas das classes mais favorecidas. As classes mais favorecidas, o que elas preferem hoje? Se isolarem, sejam em condomínios de prédios, sejam em condomínios de casas. Então eles vão para uma área mais nobre da cidade, morar em um condomínio, um residencial fechado, onde ali eles têm quase tudo, né? Tem a academia, tem o campo de futebol, tem a quadra de basquete, a quadra de tênis, tem o clube, tem a churrasqueira. E ali só entra quem? Os moradores ou pessoas convidadas, pessoas que têm autorização para ter acesso. Geralmente são áreas afastadas, né? Quando são em grandes centros urbanos, o esquema de segurança é reforçado, né? E quando são em áreas mais afastadas, as outras pessoas têm um acesso dificultado, tá? Então isso é um exemplo de organização das grandes cidades contribuindo para a segregação, o que pode fazer com que as pessoas interajam menos, separação de classes sociais, conforme essa teoria, e possa incidir com mais frequência na prática de crimes, né? A existência de áreas de desordem nas grandes cidades, para essa teoria, causa má integração entre as pessoas, o que leva ao crime e à delinquência, causando menor coesão entre as classes sociais e causando desunião. É o que a gente acabou de explicar, né? O espaço e a arquitetura e a aglomeração urbana favorecem o crime, pela existência de becos, de guetos, de áreas mal iluminadas, de áreas baldias, tá? Áreas públicas em mau estado de conservação, que causam a impressão de abandono, aumentam os índices de criminalidade. E essa teoria é usada para explicar, por exemplo, por que cidades grandes, exemplo, uma cidade de 500 mil de habitantes, geralmente tem índices maiores de criminalidade do que 10 cidades pequenas de 50 mil habitantes, quando os índices de criminalidade, as estatísticas são comparadas. Explicando melhor, gente, você pega uma cidade de 2 milhões de habitantes. Se você comparar as estatísticas criminais de uma cidade de 2 milhões de habitantes com o somatório dos índices de crimes em cidades pequenas, exemplo, 10 cidades de 200 mil habitantes ou 100 cidades de 20 mil habitantes. A diferença nos índices de criminalidade será enorme, tá? Então, o que faz acreditar que grandes cidades tendem a ter índices de criminalidade maiores, tá? Eu vou deixar aqui para você sobre essa história aqui, ó, do espaço, a arquitetura e a aglomeração urbana, né, a existência de becos, de áreas de má conservação em cidades grandes contribuírem para a prática de crime. Eu vou deixar aqui uma leitura complementar para vocês, tá? Para vocês contextualizarem essa teoria. Às vezes vocês até já conhecem. Teoria das janelas quebradas, tá? É um estudo muito interessante feito por uma universidade americana sobre o comportamento criminológico, tá? Então você vai ler isso daqui, beleza? Outros aspectos das grandes cidades que contribuem para os maiores índices de criminalidade: a superpopulação, né? A existência de centros comerciais com bancos, comércios, circulação de bens e valores.
tá? A mobilidade urbana, as relações interpessoais enfraquecidas ou superficiais. A existência de subúrbios e favelas, de becos, guetos, áreas baldias, tá? Isso daí é o que a escola de Chicago prega. Diretor, depois você apaga esse slide em branco aqui que a gente não vai precisar dele, tá? Gente, a próxima teoria muito importante que nós vamos estudar é a teoria da associação diferencial, que surgiu em 1930 nos Estados Unidos. Essa teoria é muito bacana e ela é cobrada com muita frequência para cargos de carreiras jurídicas e carreiras policiais, porque de certa forma ela tenta explicar o comportamento de determinados agentes públicos, agentes políticos que cometem crimes de colarinho branco dentro da estrutura do Estado, tá? São pessoas detentoras de cargo, de poder, de importância, de relevância dentro do Estado que acabam por cometer crimes, tá? O que essa teoria, a teoria da associação diferencial, também conhecida como teoria da aprendizagem social ou social learning, ou teoria dos contatos diferenciais diz, tá, gente? Esses nomes são importantes porque eles são cobrados, tá? A teoria foi apresentada por Edwin Sutherland e Donald Cressey nos Estados Unidos em 1930, tá? O que ela diz, gente? Essa teoria diz que o crime ele independe de classe social, mas ele ocorre também com muita frequência em classes sociais importantes, detentoras de poder, detentoras de influência, e que o crime, a prática da conduta criminosa se dá por aprendizado pelo convívio social com grupos, com pessoas de grupos criminosos, de grupos corruptos, de grupos que tendem à prática de crimes. É muito frequentemente utilizada para explicar os crimes de colarinho branco. Surgiu para isso, tá? Explicar crimes cometidos por políticos, por altos executivos de grandes corporações, tá? Então, o que essa teoria diz é isso, que o comportamento criminoso, ele se dá por convívio social com grupos ou com pessoas que tendem a incidir na prática criminosa, tá? O crime é um processo de aprendizagem, tá? O criminoso surge, ele nasce por convivência ou por influências de outras pessoas criminosas. No ambiente social e no ambiente profissional, tá? E que o crime não tem relação com classe social, porque inclusive pessoas da alta sociedade tendem a praticar esses crimes, tá? Exemplo, fiscal de tributos, né? No Brasil, por exemplo, fiscal de tributos, geralmente, tanto nos estados como nos municípios e no governo federal, ganham muito bem, mas de vez em quando a gente vê um fiscal de tributo envolvido em corrupção, assim como políticos, né? Que, embora muitas vezes ingressem na política de forma honesta, se tornam desonestos depois por causa do meio, por causa da convivência. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo que todo político é desonesto, tá? Que a corrupção é uma prática comum no meio dos fiscais tributários. Não estou dizendo isso. Eu só estou ilustrando a teoria para você. Essa teoria serve para explicar isso. Os crimes de colarinho branco cometidos por pessoas de alto escalão, porque o crime não tem classe social definida, tá? Ele pode se dar tanto no serviço público como em grandes corporações privadas, tá?
por pessoas que ocupam cargos importantes. E para ilustrar, eu mencionei o exemplo do fiscal de tributo, do político, cabe também o exemplo do policial, do fiscal de trânsito e etc. Tá bom? Gente, a teoria da identificação diferencial é uma variação da teoria anterior, é uma variante da teoria social learning, né? E foi desenvolvida por Glasser nos Estados Unidos em 1978, tá? Gente, o que essa teoria explica? Ela explica, por exemplo, a influência dos meios de comunicação no comportamento das pessoas. A influência da TV, por exemplo, e do cinema no comportamento de pessoas para a prática de crime. Como? Segundo essa teoria, algumas pessoas incidem na prática de crime porque se identificam com figuras de criminosos famosos, exaltados pelos meios de comunicação, pelo rádio, pelo cinema, pela TV, pelas novelas, por exemplo, tá? É muito útil para explicar a influência da TV no comportamento dos jovens, por exemplo, tá? Então é isso que essa teoria diz, que a tendência à prática de crime se dá por identificação com a supervalorização do comportamento criminoso de determinados bandidos de renome, supervalorizados pelo cinema e pela TV, por exemplo. Para nós isso não faz o mínimo sentido, porque nós somos pessoas de bem, né? Mas pensa o rapaz, o menininho lá, que nasce em uma região muito pobre, em que o Estado é ausente, tá? Nós temos regiões, nós temos localidades em determinadas cidades que o Estado é ausente, que o Estado sequer se faz presente, como por exemplo com a presença da polícia. Quem é o ídolo do garotinho, do adolescente, do rapaz que não tem em quem se espelhar? O ídolo dele é o criminoso ali da região que tem poder na localidade, muitas vezes, tá? É o grande traficante, é o grande ladrão de banco, por exemplo, tá? Para os criminosos do Rio de Janeiro, aqueles criminosos contumazes mesmo, com pouca chance de recuperação, quem é o herói do crime para eles? Exemplo, Fernandinho Beiramar, que é um dos maiores traficantes do Brasil e do mundo, né, considerado o maior traficante de armas e de drogas da América Latina, tá? Para os jovens, os jovens criminosos da periferia, dos bairros pobres, aqueles lugares onde o Estado é muito ausente, que o indivíduo já tem, onde de vez em quando o indivíduo já tem uma tendência para a prática do crime. Exemplo, subúrbios, periferias de São Paulo. Quem é o criminoso com qual o indivíduo vai se identificar? Por exemplo, o criminoso iniciante, ele vai se identificar com o chefe do PCC, que é o Marcola, que até hoje exerce influência sobre a facção, né, mesmo preso, não só em São Paulo, como no Brasil e em outras regiões da América Latina, por exemplo, tá? Então essa teoria explica isso, né? O criminoso é idolatrado pelos meios de comunicação e passa a ser visto para um jovem que já tem a tendência para a prática do crime como um herói, que influencia o comportamento daquele jovem, né? Exemplo, pessoas que cometem crimes mostrados em telejornais ou delitos praticados por personagens do cinema. E aí eu já citei o exemplo aí dos grandes criminosos brasileiros, né? A teoria da neutralização, gente, essa daqui é a teoria que alguns políticos recentes usaram aí quando foram surpreendidos pela justiça brasileira, né? Desenvolvida por David Maza e Gresham Sykes em 1950 nos Estados Unidos, também é uma variação da teoria da associação diferencial, tá?
porque ela leva em conta que os atos ilícitos, a prática para o crime também é apreendida. E quando é surpreendido, o criminoso tenta imputar o seu comportamento criminoso aos agentes públicos, tá? Que fez sua prisão. Exemplo, gente, muito frequentemente a gente vê alguém, um político, por exemplo, sendo preso, sendo surpreendido pela justiça, pela polícia. Ele fala que aquilo é uma armação, que aquilo é uma vingança, que aquilo é alguém querendo tirar ele da política, por exemplo. Então o criminoso usa desculpas esfarrapadas, né, para justificar o comportamento criminoso dele, e muito frequentemente atribui aquilo, ele tenta inverter a situação, ele tenta dizer que aquilo não existia e que aquilo, por exemplo, eram os agentes do Estado que fizeram a prisão dele, os juízes, os policiais, tentando extorquí-lo, por exemplo, tá? Tentando persegui-lo, por exemplo. As desculpas comuns aí que os criminosos apresentam, segundo essa teoria, né? Eu não fiz nada demais porque todo mundo faz, né? Então, assim, não é porque todo mundo faz que deixou de ser crime, certo? Exemplo, o roubo, o furto é uma prática muito é um crime muito comum no Brasil, mas não é porque é comum que deixou de ser crime, né? A corrupção. Outra afirmação comum deles é de que está sendo perseguido, que está sendo vítima do sistema, que os policiais que prenderam ele são corruptos, tentaram extorquí-lo, tá? Os políticos, é muito comum você ver aí, né, a desculpa de que ele está sendo acusado de determinado crime, por exemplo, improbidade administrativa, corrupção, para prejudicar a ficha dele, para ele se tornar a ficha suja e sair do jogo das eleições, né? Aí nós vamos resolver algumas questões aí sobre essas últimas teorias. Questão de escrivão de São Paulo. Bora ser escrivão de São Paulo, gente. A corrente do pensamento criminológico que aponta como técnica utilizada pelo criminoso, aí São Paulo já cobrou, ó, para sua autojustificação, um procedimento racional em que atribui a culpa pelos seus atos antissociais aos agentes públicos encarregados de sua prisão, a exemplo de policiais, membros do Ministério Público e magistrados, os quais seriam corruptos, parciais e inescrupulosos, é a teoria da neutralização, e essa banca já cobrou essa teoria mais de uma vez, tá, gente? Depois você volta e revisa slide por slide, beleza? Questão 55 aí, ó, investigador de São Paulo. A corrente do pensamento criminológico que critica a exibição de cenas de televisão e cinema, porque essas, teoricamente, exercem influência no comportamento dos jovens, né? Gente, voltando aqui, ó, prova do DEPEN, Agente Penitenciário Federal, que hoje é a Polícia Penal Federal, né, de 2015, no edital veio assim, ó, na parte de criminologia, mídia e criminalidade. Aí o CESP queria que você estudasse assuntos de criminologia relacionados a isso, a influência dos meios de comunicação no comportamento criminoso do indivíduo, e que trata especificamente dessa teoria aqui, tá? A corrente do pensamento criminológico, voltando na tela, diretor, que critica a exibição de cenas de televisão e cinema de abuso de drogas ilícitas, porque para o indivíduo que tem a tendência para a prática de crime, essas cenas para eles são cenas de glamour, né? Prática de roubos, sequestros, bem como outras condutas delituosas, alçando os seus protagonistas ao status de herói ou de justiceiros, fomentando sua imitação pelas pessoas, principalmente jovens, é a teoria da identificação diferencial. E aí, gente, eu fiz essa questãozinha aí, ó, estilo CESP para você, tá? Para ilustrar, porque o CESP gosta de contar uma situaçãozinha hipotética, né? Acerca das teorias sociológicas da criminalidade, considere a situação hipotética e julgue a assertiva como certa ou errada. João de Tal
João de Tal é que a gente usa na polícia quando a gente só sabe o primeiro nome do indivíduo, tá, gente? Chama o primeiro nome e o sobrenome fulano de tal. Foi apreendido transportando 15 quilos de cocaína no aeroporto de São Paulo, quando passava pela revista no equipamento de raio-x. Quando do seu depoimento, em procedimento de autuação em flagrante por tráfico de drogas, junto à Polícia Federal, João imputou aos policiais que o apreenderam a responsabilidade pela droga, dizendo que esses o conduziram por tráfico porque exigiram pagamento da quantia de R$50 mil para não prendê-lo. No caso em questão, a conduta de João de tentar acusar os agentes que fizeram a apreensão dele pode ser explicada pela teoria criminológica da associação diferencial. E aí, gente, é da associação diferencial? A identificação diferencial. Pra você não confundir, tá? A associação diferencial deriva... A identificação diferencial deriva da associação diferencial. Mas não confunda, tá? Viu como confunde? Então a questão é errada, né? Perdão. Teoria da neutralização, gente. Teoria da neutralização. Que varia da associação diferencial e a identificação diferencial também varia da associação diferencial. Então essa é a teoria da neutralização, tá? O indivíduo tenta neutralizar, veja por esse lado, o indivíduo tenta neutralizar a conduta criminosa dele, imputando a conduta aos agentes do Estado. Gente, então é isso. No nosso próximo encontro a gente vai estudar a teoria da anomia, tá? E nós vamos ver o que essa teoria diz e aí a gente zera as teorias, beleza? Bons estudos e até a próxima.